Seja muito bem-vindo a mais um Neurotônico e hoje eu vou falar aqui novamente com a minha amiga Ivana Andrade. Seja muito bem-vinda, Ivana. Obrigada, Yuri, por estar recebendo a gente, por estar acompanhando a nossa história aí desde o início, né, da encefalomielite. Isso. E aí, para quem não sabe, a Ivana, ela é uma pessoa que tem uma... Como é que é? Patologia rara? Uma como doença é que... crônica. Doença crônica. Comum, por incrível que pareça, comum, não é rara. Subdiagnosticada. Subdiagnosticada, estigmatizada, subnotificada, como estavam dizendo hoje lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente está na sombra, né? Uhum. A gente está na sombra. E o nome dessa doença é a encefalomielite miálgica, que é um nome bastante sonoro, né? Poético, você já falou. Acho que minha filha vai chamar encefalomielite miálgica. Ela deve ouvir todo dia esse nome, né? Já faz parte. Mas, enfim, vamos lá. Para quem está conhecendo agora, tá? A gente vai falar muito sobre a questão da doença, sobre o que você tem feito de bastante importância. Por favor, explica pra gente o que é a encefalomielite miálgica. A encefalomielite miálgica ela é uma doença subnotificada, subdiagnosticada e já existem evidências fisiológicas de que ela é uma doença multissistêmica, né? Que ela tem alteração em diversos sistemas do corpo humano. E existem pesquisas em diversos sentidos, né? Em Harvard, Stanford, enfim, diversas universidades aí de primeiro mundo já possuem bancos de pesquisas voltados especificamente para o assunto, né? No Brasil, até onde a gente saiba, ainda não tem. E agora, com o pós-Covid, que as pessoas começaram a despertar um interesse, né? Porque muito antes do Covid aí já se supunha que o fator fosse pós-viral, né? E com 6 meses de pandemia, eles já correlacionavam a Covid longa, né, com a encefalomielite miálgica. E ela não é uma doença recente? Não, ela não é uma doença recente. É essa a grande questão. É como se a síndrome da fadiga crônica, que é um dos nomes dado, né, um nome muito infeliz, por sinal, tivesse surgido com a Covid longa, né? E que antes da Covid longa era fator psiquiátrico. Agora, com a Covid longa, pode ser que você não seja psiquiátrico, mas antes você é psiquiátrico. Só que ela já existia antigamente. E a questão é essa, esses pacientes que estão antes disso, entende? Em alguns lugares do mundo, inclusive, já usam-se métodos e coisas que foram descobertas a partir da encefalomielite miálgica para intervir na Covid longa, entendeu? E, inclusive, eu tive reunião com o Ministério da Saúde em que o secretário me falou, olha, eu não posso fazer políticas públicas a respeito dessa doença porque eu não tenho nada no meu banco de dados sobre encefalomielite miálgica. Então o Brasil ele não tem uma estatística oficial sobre a doença? Eu mandei um e-mail, não e-mail, é pelo site do Gov mesmo, do Gov.br, você pode solicitar algumas questões, você pode fazer algumas perguntas, né? Eu mandei um e-mail, por coincidência, esse e-mail foi respondido ontem. Que bom. Assim, a resposta foi extremamente confusa, a gente ficou muito confuso, assim, até a assessoria de imprensa ficou meio confusa em relação à resposta, porque eles não responderam, a princípio não temos dados, mas depois eles me passam uma apostila com mais de 200 páginas de como acessar um programa deles para eu possivelmente ter acesso a esses dados. Aí, dentre as perguntas, tinha: você tem algum protocolo de tratamento, alguma intervenção para encefalomielite miálgica, alguma coisa nesse sentido, né? E eles viram e falam para mim que eles têm um protocolo de dor crônica. Que não é encefalomielite, que não é só protocolo de tratamento de dor crônica. Certo. Eles falaram que, além disso, tem a lei que saiu de fibromialgia. Isso. Síndrome da fibromialgia é fadiga crônica. Só que dentre essas reuniões que eu tive com o Ministério, inclusive foi uma das coisas que eu questionei, porque eles falaram para mim que eu deveria protocolar um PCDT, um protocolo de diretrizes de doenças e tratamentos. Aí eu virei e falei assim, mas e a lei que saiu agora da fibromialgia e tudo mais? Aí eles viraram assim, não, mas essa lei leva 180 dias para valer.
Então, ou seja, isso não está em prática, né? Não tá. E nem garante que depois dos 180 dias vai estar. Vou logo te avisando, porque o negócio no Brasil é complicado. Sim. E outra coisa, ela não é específica, porque a nossa lei, a lei que a gente está fazendo especificamente, que coloca, institui políticas públicas, institui a importância da formação dos profissionais da saúde, institui todo detalhadamente, essa lei ainda está em andamento, que foi proposta pela Érica Cocai, mas ela ainda está na Comissão de Saúde. Então, ou seja, ela está engatinhando, está começando a andar. Ela está começando a andar. Nas comissões. Nas comissões. Vamos por partes. Para quem está assistindo agora e pode estar um pouquinho perdido, vamos lá. A lei de dores crônicas é a mesma lei da fibromialgia? Ou não? A lei da fibromialgia existe um protocolo de diretrizes de dores crônicas. Beleza. Diretrizes e tratamentos de dores crônicas, segundo relatos deles. Já saiu tem quanto tempo esse protocolo? Não faço ideia. Eles só citam o protocolo, ele não aprofunda. E aí me diga uma coisa, esse protocolo, ele já está, ele abraça tanto a fibromialgia quanto a encefalomielite ou não? Eu não li o protocolo de dores crônicas, mas eu acredito que ele seja voltado especificamente para dor crônica, que não quer dizer que é fibromialgia e que não quer dizer que é encefalomielite miálgica. Ou seja, essas duas patologias ainda estão soltas aí. Tanto é que a lei de fibromialgia saiu agora. Sim, que ainda não está valendo, não está regulamentado. Sim, porque dor crônica é muito mais amplo do que encefalomielite miálgica e fibromialgia. Só para vocês entenderem, pessoal. As leis, nem sempre elas dizem exatamente o alvo, porque, por exemplo, se você pega a lei do TDAH, é uma lei que, querendo ou não, ela também vai abraçar o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, também vai abraçar a dislexia, embora a dislexia esteja no texto da lei, também vai abraçar a descalculia, por exemplo. Então, assim, existem protocolos ou leis que vão abraçar patologias, outras patologias, por tabela, digamos assim, mas isso precisa ser regulamentado. Então, essa própria lei, que saiu agora da fibromialgia, que ainda vai demorar 180 dias, que eles falaram, né? Isso foi em novembro. Então está na metade do caminho, mais ou menos. Falta mais uns 3 meses. E mesmo assim, eu não sei se você chegou a ler o texto da lei, ele é muito superficial. Ele é muito superficial. Então, mas me diga uma coisa. Atualmente nós não temos nada no Brasil para encefalomielite miálgica. Hoje em dia, a gente conseguiu aprovar leis estaduais. Como é que é isso? Tipo assim, eu consegui aprovar a lei estadual no estado de Goiás, que é a lei que institui políticas públicas, que é o mesmo formato dessa lei federal que a gente está fazendo, só que ela está voltada para o estado de Goiás. Ela se restringe ao estado de Goiás. E, além disso, consegui aprovar a lei também no estado de Goiás, que era o estado que eu residia, que era de conscientização do Maio Azul, porque o maio é o mês da encefalomielite miálgica. Então, assim, que em tese, porque rola um movimento mundial, um movimento muito forte, inclusive, de conscientização da encefalomielite miálgica a nível internacional, e que é em maio. Então, eu quis agregar para ver se a gente conseguia se unir a esses movimentos internacionais. Colocar junto ali. Que é justamente no mês de maio, na época do dia 12, na semana do dia 12 de maio. Aí, além disso, a lei do DF já está aprovada, que institui políticas públicas. O texto tem... eu acredito que o pessoal que está na frente do movimento da lei federal conseguiu dar umas adaptações, umas melhoradas para a lei federal, mas em tese, de forma abrangente, a mesma proposta, sabe? Ela é semelhante à lei do Goiás. Sim. Que já foi aprovada. Sim. Tá. A lei federal, ela está em que tramitação hoje? Ela está na Comissão de Saúde. Na Comissão de Saúde. É essa que a Érica Cocai, deputada, está abraçando? É essa que a Érica Cocai propôs. Tá, ela beleza. propôs, aí dentre os movimentos tem que passar pela Comissão de Saúde, que é presidida pela deputada Ana Pimentel, que inclusive a deputada, eu até entreguei o material hoje para a deputada, pedindo andamento na lei e tudo mais. Aí eu não sei qual que são os próximos andamentos legislativos, mas assim, ainda tem um longo caminho pela frente. O que você fez foi bastante importante. Eu acredito que conversar com o presidente da comissão é importante, porque ele pode, por exemplo, colocar como prioridade na pauta. Às vezes ele não faz uma votação tão assim, 1 para 1, mas ele faz uma votação simbólica. Então, por exemplo, assim, tem algum deputado que se opõe? Se 1 ou 2 levantar a mão, passa.
Então, assim, ele pode, de alguma forma, ajudar o andamento desse processo. Sim. Eu acho muito, muito importante isso que você tem ajudado a fazer, né? E como é que é? Nas suas andanças lá no Congresso e no Senado também, com quem você tem conversado? Como é que você sente a temperatura disso daí? Do governo, com relação, com o governo e os deputados e senadores, né? Com relação à encefalomielite? Cara, eu cheguei assim, eu comecei a minha luta, na verdade, porque eu não conseguia diagnóstico. Eu demorei muito a conseguir diagnóstico. Eu passei por situações realmente difíceis, assim, em questão de profissionais de saúde, sabe? Eu tive momentos em que eu fui em médicos que viravam e falavam, cara, você sente dor? Evita de sentar. Vou ficar em pé 24 horas. Eu fui em médicos que virou e falou, você tá muito bagunçada, volta quando você estiver melhor. É difícil. É um tipo de mensagem que você não gostaria de ouvir de um médico, né? Que você vai buscar alívio, conforto. Cara, eu tava 4 meses de cama nessa época. Realmente é revoltante. Eu tava 4 meses de cama, eu ficava em pé, meus batimentos chegavam a 160, eu tinha náusea, tinha sudorese, eu escorria suor. Você olhava pra mim, eu tava assim, ó, escorrendo suor. E mesmo, imagino você, tipo, botando um ar-condicionado, alguma coisa. Eu tento regular a temperatura do meu corpo através de ar-condicionado. Inclusive, foi mó BO agora em São Paulo, porque eu cheguei em São Paulo, meu prédio é antigo, não pode instalar ar-condicionado. Ai, meu Deus do céu. Tive que colocar aqueles ar-condicionado trambolho. Trambolho barulhento. Barulhento. E detalhe, no apartamento de 40 metros quadrados. Para eu ligar meu ar-condicionado, eu tenho que encostar minha cama no armário. No armário. É um rolê, assim, terrível. Meu Deus do céu. Mas, assim, eu controlo a temperatura do meu corpo através do ar-condicionado, cara. Ou seja, é uma doença que ela atrapalha um pouco toda a fisiologia. Sim, raciocínio. Uhum. Tem hora que você tem a sensação... Eles comparam muito com uma névoa cerebral. Eles chamam de brain fog. Que parece assim... Às vezes eu tenho a sensação que eu não sinto direito essa região frontal do meu cérebro. Se eu pudesse dizer que tinha jeito de ter tirado ela, eu diria que teria tirado, sabe? Uhum. Mas assim, é uma dificuldade de raciocínio. Você esquece demais as coisas. E eu já tinha assim... Eu não sou oficialmente diagnosticada com TDAH, mas eu imagino que eu já tinha isso, o TDAH antes, e que juntou, que misturou tudo, sabe? Porque eu acho que um desses médicos que você foi em vários, pode ter dado, de repente, um laudo de alguma coisa que talvez você não tenha. Tudo bem, pode ser que o TDAH você tenha, mas de várias coisas que você já ouviu, deve ter todo tipo de coisa que não faz sentido. Cara, né? Nossa, eu já senti, já tive coisa demais. Assim, os meus diagnósticos de início, eles eram, a princípio, único, exclusivamente psiquiátrico. Uhum. Então, assim, isso... Eu acreditei por muitos anos que era isso. Eu acreditei que eu era preguiçosa. Que era uma coisa da sua cabeça. Que era uma coisa da minha cabeça. Que, tipo assim, eu lembro muito, acho que eu já relatei isso algumas vezes, de um dia que chegou alguma coisa pra mim na portaria e eu virei e falei, pai, chegou alguma coisa lá pra mim na portaria, pega pra mim e tal. Porque... parecia tão difícil pra mim chegar ali na portaria, cara. Era muito difícil. Como se fosse andar 10 quilômetros. Sim, realmente muito, muito difícil. Aí meu pai virou e falou, tá bom, eu pego. Isso me marcou tanto, porque eu olhei e virei e falei assim, como que ele aceitou assim, tão de boa, eu pego? Eu sou preguiçosa? Será que eu sou preguiçosa? Eu devo ser preguiçosa? Eu vou ter que viver com a minha preguiça? Porque pro seu pai, até explicando um pouco, pro seu pai era algo de boa. Sim. Mas para você era uma maratona. Sim. E aí você pensa assim, como é que as pessoas vão de boa na portaria buscar? Sim. E eu, Sim. que em tese deveria ter mais energia que meu pai, porque eu sou mais nova, né? Sim. E você não consegue, né? Sim. Que louco, cara. E você não entende isso. E você chega no médico e fala isso, o médico vira e fala, evita de sentar, você tá muito bagunçada, volta depois. Isso é depressão, isso é ansiedade. Sei lá, você tem 12 anos de idade, 15 anos de idade, você vai fazer o quê? Você vai acreditar no que está sendo dito para você. Você vai internalizar aquilo como uma verdade. E a encefalomielite, ela não tem idade. Ela dá em criança, ela dá em adulto. A propensão é que dê em pessoas mais velhas. A propensão, aí se você vai comparar entre... a propensão é que dê mais em mulheres. E me diga uma coisa, quando foi esse episódio do seu pai na portaria? Você tinha quantos anos? Você tem uma ideia, mais ou menos, aproximadamente? Cara, eu devia ter uns... Adolescente?
Talvez. Mas me diga uma coisa, quando é que você teve algum marco que você sentiu os primeiros sintomas da encefalomielite? Alguma data, alguma coisa? Eu me recordo vagamente, assim, que eu sempre senti essa região do meu corpo mais pesada, assim, sempre pareceu que meu... Cabeça, pescoço, ombro? Cabeça, pescoço, ombro, parecia que eu tinha mais dificuldade de firmar. Então, tipo assim, desde muito nova eu me recordo que eu sempre ficava apoiando, ou que eu deitava a cabeça para assistir a aula, mas eu estava ouvindo. Eu sentia esse cansaço. E no decorrer da minha vida, eu fui entendendo que aquilo era depressão, que era ansiedade, que era não sei o quê. Fiz tudo quanto é tipo de tratamento desde muito nova, até que por volta dos meus 24 anos, 23 anos, hoje, há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento psiquiátrico e eu tive uma crise, assim, uma disfunção gastrointestinal, muita náusea, sudorese, que foi esse período que eu fiquei uns 4 meses de cama e que eu fiquei muito ruim. Eu ficava em pé, meus batimentos chegavam a 160. Só que até eu descobrir que meus batimentos estavam chegando a 160, foram uns 4 meses. Então por isso que você transpirava, que você estava sempre cansada, era muito... Sim. Parecia que você estava o tempo todo correndo, mas na verdade você estava parado. Sim. Só que assim, ninguém me passa... Porque assim, hoje em dia, por exemplo, a tendência é que o médico vira e fala para você, não, vamos fazer um Holter de 24 horas. Pode ser que nesse Holter de 24 horas não apareça as alterações, até mesmo porque você quase não está conseguindo ficar em pé. Você já evita, né? Porque o que apareceu de alterado para mim? Eu vi que não estava dando alteração durante o exame, porque eu passava a parte toda deitada, aí eu comecei a anotar assim, ó, fiquei em pé. Porque você tem que ficar anotando, né? Fiquei em pé. Aí eu ficava em pé, sentei. Eu sentei. Aí só nesse momento que apareceu a alteração no meu exame. Que era justamente na hora que você se mexia para anotar. E que foi poucas vezes, que foi quase no final que eu me toquei. Mas aí depois disso eu fiz um tilt test, e nesse tilt test evidenciou a desautonomia do sistema nervoso autônomo. A desautonomia do sistema nervoso autônomo é uma das comorbidades que estão junto, que normalmente aparece com encefalomielite. E como é que é diagnosticado isso? O que seria essa desautonomia? A desautonomia, ela é uma interpretação equivocada que seu corpo tem das suas reações. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu fico em pé, ele interpreta isso de forma errada e meus batimentos vão lá em cima. Aí tem queda abrupta de pressão, entendeu? Porque bagunça tudo. Então, assim, ele tem uma variação. E aí a desautonomia da bexiga hiperativa, intestino, às vezes, ou da retenção no intestino, ou da diarreia. Em cada paciente apresenta de uma forma, mas assim, afeta o sistema todo, o sistema nervoso autônomo é tudo. Sim. Então, ou seja, o negócio pega e aí é imprevisível como ele vai te afetar. É imprevisível. Eu tenho períodos que eu tenho bexiga hiperativa, que é tipo assim, você vai no banheiro, você acaba de fazer xixi, você quer fazer xixi de novo, e você não para de querer fazer xixi, mas aí você vai no médico, não dá infecção urinária. Não dá nada. Ou seja, nem exame é fácil de você detectar. Sim, mas no meio do ano passado eu fiz um exame, que foi um exame na Unifesp, que eles me usaram como base para propor uma pesquisa de Covid longa, né? Deixa eu te interromper. Você esteve aqui no ano passado. Se eu não me engano, você fez você mostrou uma foto que você estava fazendo alguns exames. Era esse exame. Era esse exame, Era esse né? exame. De lá para cá, você realizou algum novo? Não. Ou ainda não? Não, eu vou fazer uma biópsia de pele daqui uns dias em Florianópolis, porque lá em Florianópolis é um dos laboratórios de referência. Que eles fazem lá. De neuropatia de fibras finas. Então me conta como é que foi esse seu exame, esse aí que você colocou os equipamentos, como é que foi isso? Eles colocaram um catéter no meu coração, um no meu pulmão, eles entram um catéter por aqui, outro por aqui, e eles colocam você para fazer esforço físico e ver a reação do seu corpo durante o esforço físico. Então, o meu fluxo sanguíneo no ventrículo direito chega praticamente a 0 de fluxo sanguíneo quando eu estou em esforço físico. E e eu tenho baixa oxigenação muscular. Dá bastante alterado, né?
Ou seja, altera a oxigenação muscular e altera o fluxo sanguíneo do coração. Ou seja, o meu corpo tem que fazer muito mais esforço para conseguir levar o sangue até meu coração. Entendi. E a minha perna não envia a quantidade de sangue suficiente. Você fez algum esforço físico nesse momento? Você fez uma pedalada? Pedalado, quase desmaiei 3 vezes. E nesse quase desmaiei 3 vezes, foi quantos minutos de pedalado? Você lembra mais ou menos? Não era muito tempo não, cara. Rapidamente o negócio já pega. Tá. Aí, assim, não desmaia porque você começa a falar, estou passando mal. Aí eles vão lá e te socorrem. Te socorrem, te deitam, espera você voltar, te colocam de novo. Mas esse exame, ele não é indicado, por exemplo, para os pacientes severos. Porque os pacientes severos, eles podem desencadear uma crise e ir para um quadro muito pior do que eles estão nos dias atuais, entendeu? Você conhece outras pessoas que têm a doença, muitos, assim? Conheço. A gente tem um grupo de pacientes que tem no WhatsApp. Não sou eu que coordeno esse grupo e tudo mais, são outras pessoas, mas, assim, existe um grupo de pacientes que está com quase 200 pessoas já com possível diagnóstico de encefalomielite miálgica. Eu digo possível diagnóstico porque não é todo mundo que passou pelos exames que eu passei, né? Eu não sei se todos eles ali passaram, mas assim, em algum momento, algum médico suspeitou, então eles suspeitaram, ou então identificação com o caso e não tô tendo resposta e tal, e o pessoal vai e tem acesso. Então, é assim, a pessoa que suspeita da encefalomielite, geralmente é até interessante, antes de ir no médico, que provavelmente vai ser um médico que não entende muito, é interessante você procurar outras pessoas que talvez tenha para ver se casa com sintomas. Você acha que é isso o principal ou não? Cara, eu acho que a primeira coisa é tentar entender a doença. E, assim, independente de pessoas ou não, eu não me prenderia tanto a pessoas. Eu acho que tentar ler sobre o assunto à medida que for conseguindo. Hoje em dia, a gente tem a doutora Eloara Campos, que ela é médica na Unifesp, que é a médica que tem acompanhado o meu quadro, né, meu caso, assim. Foi a primeira médica que eu vi que realmente estava lendo e estudando sobre o assunto e que eu voltava no consultório e virava e falava, olha, eu li esse artigo, eu vi isso, está sendo realizado isso, isso e isso nesse lugar. É uma pessoa que está estudando Covid longa também, entendeu? Então, assim... Então ela está bem à frente, assim, né? Tá, e eu sei que foram provados 20 projetos de pesquisas para Covid longa pelo CNPq. Dentre desses, um foi o deles, né? Um foi o da Unifesp. Os outros, eu sei que teve um na USP. Eu até cheguei a conversar com essa médica da USP para tentar reunir os médicos, porque nosso intuito é reunir... Porque, assim, são vertentes de pesquisas diferentes, né? Tipo assim, por exemplo, a doutora Eloara está pesquisando fisiologia do exercício, né? Não há uma pesquisa específica sobre encefalomielite. Ela é uma multissistêmica. Coisa que é multissistêmica. Ela então tem que ter um médico que pega uma questão respiratória, outra cardíaca, Sim. outra... Entendi. Tem que ser uma equipe inter. E eu acho que dá mais trabalho ainda, né? Pra você conseguir fazer funcionar. O que dá mais trabalho ainda, mas eu vou falar um negócio pra você. Esse ano foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma reunião de equipe realmente interdisciplinar. Porque a gente fala de equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar é quando um monte de gente te atende ali, mas não necessariamente, né? Eles conversam entre si. Agora, a equipe interdisciplinar, eles conversam entre si. Hoje, esse ano, pela primeira vez, minha psiquiatra teve uma reunião junto com o psicólogo, junto com a pneumo, junto com eu fiz aquele teste psicodiagnóstico. Sim. Fiz psicodiagnóstico para ver se pode auxiliar alguma coisa na questão de raciocínio, essas coisas e tal. Todos eles se reuniram e conversaram, discutiram o meu caso e tal. Primeira vez na minha vida, cara. Isso é um avanço, né? Primeira vez na minha vida. E assim, eu falo isso porque assim, eu formei em psicologia agora e dentro do hospital você não vê isso. Ou seja, você de certa forma está tendo até um privilégio de estar passando por isso, porque acredito que a grande maioria das pessoas que tem encefalomielite não conseguem ter esse tipo de atendimento e de conversa com a equipe interdisciplinar. Né? Não consegue. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Com relação a tratamento, ele é
totalmente assintomático, é sempre medicamentoso, tem a ver com exercício físico, tratamento básico, padrãozinho para o encefalomielite. Então, a questão do exercício sempre foi uma questão que a princípio foi indicada da mesma forma que é indicada para inúmeras outras doenças, só que essa questão do exercício, na verdade, ela foi tirada, que eles chamam de terapia de exercício gradual, né, GET. Isso já foi tirado do consenso, falando que não há evidências de que o GET melhora. Pelo contrário, na verdade, existem alguns estudos que evidenciam que pacientes que fizeram GET e que pioraram a condição clínica deles por causa da terapia de exercício gradual, eles indicam terapia cognitivo-comportamental e GET. Eles falam que não tem evidências que realmente colabore. Tá. Porque esses pacientes não conseguiam ter melhoras. Na verdade, eles pioravam o quadro clínico e quando eles pioravam o quadro clínico deles, eles iam para o suicídio. Então, há evidências de suicídio. Ou seja, então, na verdade, é um tipo de doença que é pouco indicado o tratamento de atividade física, a inserção da atividade física. Por exemplo, existe paciente que está num estado severo, como eu disse para você. Existe paciente que não tolera luz, que não tolera ruído. Existe paciente que depende de alimentação por sonda. São pacientes em estados extremamente graves. Então, por exemplo, existe paciente que o fato dele ter acesso à luz já é um esforço para ele. Já é uma coisa que é um esforço absurdo. Deve mudar totalmente a fisiologia, sei lá, aumenta o batimento cardíaco. Enfim. Já é um esforço para ele. Me diga uma coisa. Então, é meio complicado você direcionar o tratamento. Então, assim, você tem que começar a identificar o seu limite. Eles chamam de pacing, o método de gestão, que é uma gestão mesmo, assim, da doença, né? Que é tipo assim, por exemplo, hoje eu sei que eu vou gastar muita energia, então eu economizo um pouco antes para eu poder conseguir gastar aquele tanto mais que eu vou gastar. Então, se você vai fazer um esforço, que você vai ter que andar, vai ter que, sei lá, no congresso, bater perna com lá é corredor que não acaba mais. Você tem que se preparar descansando na véspera. É essa tua... Eles tentam fazer, direcionar por um equilíbrio. E me diga uma coisa, a doença ela evolui com os anos? Ela pode, tipo, melhorar ou piorar com os anos? Não é conclusivo isso. Não é conclusivo também. Não é conclusivo. Você acredita que alguma coisa... Em você, mudou alguma coisa da sua adolescência para cá, da sua infância para cá? Eu acho que eu tive uma piora da minha adolescência para cá. Entendi. Eu acho que meu quadro... Assim... Eu acho que foi... Flutuando. Tá indo e voltando. Flutua. Mas assim, eu... Com certeza, na minha adolescência, eu tive um ponto de equilíbrio maior, sabe? Assim, tipo assim... Hoje em dia, eu não tô ruim quanto eu estava quando eu fiquei aqueles 4, 5 meses de cama e tal, mas eu também não estou... Não, você não tá... assim... Talvez você tenha piorado um pouco, vou tentar ver se eu entendi. A média dos teus sintomas piorou um pouco do que na adolescência. Mas existem picos e vales em todas as fases. Na adolescência deve ter tido picos de muita crise, depois pouca crise. E na fase adulta, picos também de mais e menos. Na hora que você está numa crise, na hora que você está numa situação mais severa, num cansaço mais severo, batimento foi lá em cima... Como você contorna isso numa situação? Basta ficar quietinha mesmo e tentar... Espera. Tipo, dorme, esperar. Dorme. Mas você sente um sono ou você meio que se condiciona a tentar dormir? Sinto muito sono. Depende, assim, porque às vezes você também pode estar tendo crise de ansiedade, né? Porque é natural, né, cara? Você, de repente... se vê diante de sintomas... Às vezes aparecem sintomas novos... Entendeu? Que você nunca tenha lidado. Às vezes reaparecem sintomas que te debilitaram por muito tempo. Então você fica assim, putz, será que vai me debilitar de novo? Dá aquele desespero. Né? E tipo, será que vai ser por tanto tempo? E agora, por exemplo, agora eu tô dando entrada no mestrado, né? Tipo assim, e agora? Que loucura é essa? Que eu tô querendo fazer mestrado? Esse trem me... É tipo mais uma sarna pra mim, não é mais uma coisa, uma dificuldade que eu vou botar na vida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação à lei estadual, a 22094, de 2023,
que é essa aí que você, inclusive, ajudou, né? Apoiou lá para que ela pudesse avançar. O que você acredita... Assim, primeiro, o que ela faz pelos pacientes de encefalomielite miálgica e o que você acha que ela poderia melhorar, por exemplo? Na prática, nada. Nada? Na prática, porque assim, quando você consegue aproveitar, quando você consegue aprovar a lei, não significa que ela vai ser executada, né? E o que essa lei ela diz assim no texto dela? O que ela tenta ajudar as pessoas? Ela fala que o SUS tem que fornecer tratamento, né? Que é o atendimento adequado, enfim, formação dos profissionais da saúde. Eu não vou lembrar detalhes aqui agora. Mas, assim, a questão é que você aprova uma lei e você tem que ter acesso ao executivo para que ele consiga colocar aquela lei em prática. Uhum. Botar para rodar. Botar para rodar. Então, assim, a princípio, a gente tem a lei do DF aprovada, a gente tem a lei estadual de Goiás aprovada. Parece que tem uma lei no Mato Grosso também aprovada de instituição de políticas públicas em encefalomielite miálgica. Mas não tem uma diretriz de protocolos e tratamentos, né? Inclusive, naquele e-mail que eu mandei de acesso à informação, uma das justificativas lá, confusas lá do Ministério, vira e fala assim, porque a encefalomielite miálgica é uma doença que desencadeia problemas neuropsiquiátricos, não sei o quê. Então, esses pacientes são encaminhados para o CAPS de depressão, ansiedade e usuários de drogas. Nossa, ainda vai para o CAPS, cara, para essa área, assim, né? O que eles argumentam, né? O que eles argumentam. Mas, assim, eles não justificam qual que é o tratamento em primeira instância que eles estão fazendo deles. Tipo assim, eles estão reconhecendo que tem uma alteração fisiológica, sim, não falam o que está sendo feito isso, mas, a gente está mandando pro CAPS. Aí, você pega um paciente severo... A impressão que eu tenho é que eles não fazem ideia do que fazer com as pessoas de encefalomielite. É a impressão. Eles não sabem nem diagnosticar, Eles não sabem nem diagnosticar no Brasil. Lá fora, que tem epidemiologia da doença. Aqui, inclusive, minha tese de mestrado é sobre a epidemiologia da doença. A ideia é propor um estudo epidemiológico, porque no Brasil não tem. Não tem. Não tem um censo, não tem nada. Não tem nada. Aí, a gente vai lá no... lá fora, 90% dos pacientes não são diagnosticados. Lá fora você fala no exterior? Cara, eu achei que a gente pudesse estar... que eles estivessem um pouco melhor que nós, mas na verdade lá também é complicado. São 20 milhões antes da pandemia. Sim. E por que você acha que depois da pandemia ficou mais evidente os sintomas ou porque juntou a questão do Covid longa? Do Covid longa? Uma porcentagem, um leque desses pacientes com Covid, existe a suposição de que seja encefalomielite, que eles também tenham desenvolvido encefalomielite. Um leque. Isso é um dado novo para mim. Porque, assim, você acho que já tinha falado sobre a questão da Covid longa da última vez, mas eu não sabia que, pelo menos nesses estudos iniciais, que a Covid longa possa ser um desencadeador da encefalomielite miálgica. Sim. Ou seja, então esse número dos pacientes de encefalomielite pode ir aumentando. Já está aumentando. Eles acreditam que sim. Entendi. E agora me diga uma coisa. Você esteve lá no evento Viver Sem Limites, no qual você abordou o ministro Flávio Dino, né, que atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal, que você ficou bastante feliz, né, porque eu vi que você comentou que agora tem uma pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal que já conhece a encefalomielite miálgica, até por conta de que você foi lá conversar com ele, né? Como é que foi esse evento e o que você sentiu a temperatura lá? Cara, no Viver Sem Limites, eu fui lá para... Eu fui lá porque eu sabia que o Lula estaria lá. Foi por isso que eu fui para lá. Conseguiu encontrá-lo? Eu abri um banner lá. Eu abri um banner lá, que depois eu soube que eu não poderia ter entrado com esse banner. Mas entrou. E mandaram eu fechar o banner. Entendi. E eu fechei. E eu virei e falei que eu não estava ali fazendo uma manifestação a favor nem contra, porque eles viraram e falaram que não podia manifestação nem a favor nem contra o governo, né? Aonde você estava no evento. Tá.
Aí eu virei e falei assim, eu não estou fazendo uma manifestação nem contra e nem a favor do governo. Eu estou pedindo socorro do presidente. É diferente. Eu estou defendendo 1,5 milhão de brasileiros que não têm condições de estar aqui. E a gente começou a conversar. Era uma assessoria direta do Lula. Aí eu falei que eu fecharia o banner se eu conversasse com o Lula. Aí eles falaram pra mim que a coisa não era assim e tal. Eu virei e falei assim, não, eu tenho certeza que o Lula não vai se recusar de atender 1,5 milhão de brasileiros. Porque eu estou aqui para representá-los. Aí ele virou e falou assim que ele saía, era tudo muito tumultuado, que ele já estava falando naquela hora e tal. Aí eu peguei e falei assim, cadê a Janja? Eu adoro a Janja. Serve ela. Quero falar com a Janja. Eu fecho o banner se eu falar com a Janja. Aí ele virou e falou pra mim, não, eu entrego o seu material. E esse material que eu tinha eram 2 camisetas. Inclusive tem uma aqui. Que ela trouxe aqui pra mim. Vou mostrar aqui rapidamente a camiseta, tá? Aqui. Depois eu visto ela. Vamos lá. Continua. Tinham 2 camisetas, uma pro Lula, uma pra Janja, e tinha uma apostila que foi feita com base na reunião do Ministério da Saúde. Porque nas 2 reuniões que eu tive com o Ministério da Saúde, numa delas eles falaram que não podia fazer políticas públicas porque não tinha nada sobre o assunto. O Dr. Luiz Nacul, que é uma das grandes referências internacionais sobre encefalomielite miálgica, apesar de ser brasileiro, ele não mora no Brasil, ele mora em Vancouver. Ele participou das 2 reuniões com o Ministério da Saúde, ele deu uma aula para o Ministério da Saúde sobre o tema. E o Dr. Luiz Nacul virou e falou assim, Ivana, se o Ministério da Saúde quiser fazer políticas públicas sobre encefalomielite miálgica, o primeiro material que eles têm que ver é esse aqui. Ele me entregou alguns artigos científicos. Então, esse material que foi entregue para a Presidência da República é um material que serve de base para se instituir políticas públicas para encefalomielite. Ou seja, ali tem estudos do mais moderno, tem diretrizes, tem protocolos de diretrizes, tem tudo que eles precisam de inicial para começar uma política pública para uma doença complexa desse nível. E você conseguiu entregar esse material? Eu entreguei para a assessoria direta do Lula, que me comprometeu que entregaria para ele e que tentaria ver uma reunião com a Janja se eu fechasse o banner. Eu fechei o banner. E passou o tempo. Isso desenrolou em não. Assim, a assessoria me falou que não tinha como, que não tinha agenda, que não sei o quê. E você sentiu que você estava um pouco cozinhando ali, né? Que o pessoal não estava levando adiante, né? Não estava sendo levado adiante. Por coincidência, eu vi o Dino. Eu achei... Eu vi que você tirou uma foto. Como é que foi isso? Então, eu estava no evento e eu vi o Dino e ele estava de costas para mim. Tinha um monte de gente na frente dele e não tinha ninguém atrás. Eu fui e cutuquei ele. Aí eu falei assim, 5 minutos. Aí eu fui e mostrei uma foto do Whitney, da FOI, que é um paciente muito severo, e virei e falei assim, somos 1,5 milhão e 25% tá nessas condições. E aí ele, como assim? Que não sei o quê. E ele tá enfermo mesmo, de cama. Tá. Como é que tá esse... Desculpa, qual é o nome dele? Whitney. O Whitney, ele é filho de nada mais e nada menos do que um dos criadores do Projeto Genoma. Caraca! Crânio, cara de Stanford. Ele largou o Projeto Genoma para estudar encefalomielite miálgica, tentar salvar o filho dele, e o filho dele ainda está em condições severas. Caramba. E mostrei pro Dino e falei, Dino, eu preciso de ajuda, cara. Eu não tô conseguindo lutar. E nessa hora eu emocionei, eu chorei mesmo, porque o Dino, ele é muito caloroso, ele é muito cativante, assim. Aí ele foi e me abraçou, tá? E virou e falou assim, conversa com o meu assessor. Mas eu nunca consegui marcar essa reunião também.
Nenhuma das duas. Nem com o Dino, nem com a presidência. E houve até uma... Ou por outras vias, eu tentei a presidência de novo. Eu tive uma resposta, eu dei um presente para a Janja, uma foto, porque eu fui fotógrafa, né? Sim. Dei de presente para a Janja uma foto, falando, olha, eu tô dando esse presente porque isso aqui era uma foto de 2 araras voando, assim, muito bonitas. Uhum. Você chegou a postar nas suas redes sociais essa foto? Não. Não, né? Tá, pode falar. São 2 araras voando e falando que isso era a imagem de um governo que estava sendo reconstruído no amor. E que eu estava dando aquela foto de presente porque eu era fotógrafo, eu deixei de fotografar por causa da doença e que eu precisava da ajuda dela. Porque eu, sinceramente, Yuri, eu acho muito difícil a gente conseguir atender esses pacientes adequadamente sem unir 3 ministérios. Quais seriam? Educação, ciência e tecnologia e saúde. Quais que você já conseguiu entrar mais, assim, conversar mais? Eu acho que os que estão mais abertos, o que está mais aberto, assim, mais receptivo é o da ciência e tecnologia. As 2 vezes que eu tive reuniões com o Ministério da Saúde, cara, a primeira vez eu passei mal depois. De nervoso, assim, porque, sabe... Como foi? Você quer relembrar? Como é que foi o episódio? Cara, eu trago um professor, referência internacional, o cara é diretor de um hospital de doenças complexas de Vancouver, para falar... E os caras, tipo, protocolo um PCDT. Tipo assim, coloca ali no... Bota ali no escaninho. Não, é tipo assim, são pessoas, por exemplo, apesar de tudo, eles pediram um PCDT que tem que ser protocolado por uma associação que mostra o interesse público. Sim. Eu acho que a partir do momento que envolve uma perspectiva de 1,5 milhão de brasileiros, no mínimo, envolve interesse público. Não me falta associação para protocolar um PCDT. Inclusive, já tiveram várias que se ofereceram para protocolar um PCDT. Só que como que eu vou virar e falar para um cara lá de Vancouver, olha, senta e faz um trabalho que você geralmente é convidado por países, porque ele já foi convidado por... Ele participou do Euromane, que é um protocolo de diretrizes de doença e tratamento lá da União Europeia, em que 257 médicos, mais pacientes, mais membros da saúde daquele grupo ali sentam para discutir aquela doença. Como que eu vou virar e falar para ele, olha, faz um negócio sozinho? Ele virou e falou para mim... E você que não seria um país, um órgão oficial nem nada, você é uma pessoa, uma das várias que está lutando para tentar algum tipo de direito de inclusão. Sim. E aí como é que você vai, assim, insistir com um professor? É muito difícil, porque, na verdade, talvez deveria partir esse convite do próprio ministério. Do próprio convidar eles. Convidar eles. Sim. Porque não tem como você, uma pessoa, ou mesmo que você seja um grupo, mas ainda assim é um grupo não governamental, é mais difícil você conseguir algo assim. Como que a gente protocola um PCDT? Uhum. Tipo assim, porque assim, queira ou não, a gente tem que vir entender as características da doença no país, a gente tem que entender o perfil dos brasileiros, porque até então eles estudaram a União Europeia, eles estudaram o Canadá, porque eles participaram do protocolo de doença do Canadá também. Do Canadá. E não necessariamente é a realidade dos brasileiros. Sim. E como que eu vou virar e falar para um pesquisador que é convidado internacionalmente, olha, faça, por favor, o protocolo para eu pedir, por favor, pelo amor de Deus, para o Ministério da Saúde ter sensibilidade para olhar para esses pacientes? Sabe uma coisa que eu sinto? Uma dor semelhante até, porque eu sou bastante envolvido na causa do TDAH, que é a patologia que eu tenho e tudo, esse trabalho que eu faço. É uma mistura de compreensão, mas uma revolta também. Porque, independente do governo que seja, eu acho que as coisas meio que se repetem um pouco. São muitas coisas que os ministérios têm que cuidar. E, geralmente, as coisas que mais estão em evidências acabam passando um pouco na frente.
Acho que isso até é um pouco natural mesmo que aconteça, embora não seja o ideal. Agora, o que eu fico chateado é porque não existe um tipo de triagem para entender que se trata de uma doença crônica, uma doença que pode ser incapacitante e que precisa ter um olhar de cuidado, porque essas pessoas precisam de uma ajuda mais próxima, mais severa, assim, com acompanhamento com um pouco mais de cuidado, né? E mesmo assim não é feito. Parece que você entrega, a coisa não anda, não trabalha, não tem uma coisa aqui que puxe você. Não, Ivano, a gente recebeu o teu e-mail aqui, nem que seja 3 meses depois. Vem pra cá, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. E parece que essas coisas não são feitas, né? É tipo colocado numa gavetinha ali e fica por isso, né? E você, o que você acredita, então, a partir disso, que seria o ideal? Você chegou em algum momento, por exemplo, a entrar em contato com algum pesquisador internacional, alguém que de repente pudesse abraçar de alguma forma, ou você acha que tem que ser um contato oficial, que ainda não foi feito? Não, assim, nas próprias reuniões, a primeira reunião do Ministério da Saúde foi muito frustrante. Uhum. Na segunda reunião, eu tive que convidar desembargadores, membros do Ministério Público, desembargador federal, desembargador estadual, juiz. Eles se demonstraram empáticos até eles falarem que eu precisaria desse PCDT. E eles... aí eu peguei e virei e falei assim, nossa, mas mesmo nesse caso, como o Dr. Luiz explicou aí, 1,5 milhão de brasileiros, né? Uhum. A gente está falando de 1,5 milhão de brasileiros e tal. E o rapaz do Ministério da Saúde ficou muito bravo comigo, como se eu estivesse pedindo uma coisa para mim, só para mim. Entendeu? Tipo assim... Mas você falou que é para 1,5 milhão de pessoas. Como se eu tivesse... Não, ele ficou bravo. Tipo, não é só isso que eu tenho que lidar aqui. Ele me deu um esporro na frente de todo mundo. Caraca, bicho. Quem era a pessoa? Não. Tá, mas era alguém lá do Ministério da Saúde. Da Saúde. Entendi. Ele virou e falou assim que eu tava querendo... tipo, que existiam protocolos que deveriam ser seguidos. Entendi. Entendeu? Bom, beleza, eu acho o seguinte, de repente, numa dessa, que você consiga, talvez, o apoio de algum parlamentar que possa, você encabeçando, né, mas outras pessoas também, que algum parlamentar que possa, de repente, usar um pouco dessa assessoria para conseguir um pouco mais de força dentro desses ministérios. Será que, de repente, alguns deputados, como que você já conversou, a Érica Cocai e tudo? Na primeira reunião do Ministério da Saúde, quem estava participando da reunião era a Érica Cocai, era o Mauro Ruben, era a Adriana Corsi, 2 deputados federais e um estadual. E mesmo assim foi desse jeito. Olha, eu tô rindo de nervoso. Porque não é possível. Porque eu imaginei que não, se tiver a presença ali dos deputados, a coisa pode ser diferente. Na verdade, foi frustrante do mesmo jeito. Né? Isso cara, é muito triste isso. Cara, é muito triste. Assim, sinceramente, nessa primeira reunião, eles ficaram o tempo inteiro no celular. Bom, eu acho que a gente não pode desistir, porque independente se é o executivo, se é o próprio legislativo, até mesmo o judiciário, embora o judiciário dure mais tempo, são cargos que têm pessoas ali dentro. Então, talvez a pessoa que te recebeu tão mal hoje, talvez ele não esteja mais lá, ou ele mude de função, possa vir outras pessoas com mais empatia. Eu acho que a gente não pode desistir. Né? Obviamente, você não vai desistir, uma causa sua, mas a garra, ela tem que continuar mesmo. Ela tem que juntar mais pessoas, fazer mais barulho, né? E aí a coisa ela vai avançando um pouco mais rápido, né? Pelo menos é uma expectativa que eu tenho, né? Eu desejo que essas coisas fluam um pouco mais rápidos assim com relação à encefalomielite, né? A causa da encefalomielite. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: algumas pessoas têm uma morosidade no diagnóstico, né? E demora muito para a pessoa descobrir que tem encefalomielite, como você falou. O que você acha que pode estar condicionado a isso? Você acha que é uma questão do local onde a pessoa está, dos profissionais que ela tem acesso?
Ou realmente alguma coisa de ter um protocolo melhor para facilitar o diagnóstico? O que você pensa? Eu acho que a grande dificuldade quando se fala da encefalomielite é porque ainda não existe acessível exames que vira e fala, igual, por exemplo, você tem um diagnóstico no papel ali impresso, né? Virar e falar assim, não, olha, você está com câncer, vamos supor, né? Uma coisa assim, preto no branco. Uma coisa preto no branco, né? Sei lá, igual tem pro câncer de próstata, né? O PSA. O seu PSA está alterado. Daí logo, entendeu? Então, assim, não tem esse biomarcador para virar e falar, e é isso. Não acessível, né? Porque dentro das universidades e instituições que pesquisam, eles já começaram a ver alterações fisiológicas. Não é a fonte de base, mas eles já veem alterações fisiológicas evidentes, entendeu? Então, eu acho que isso dificulta no diagnóstico e acho que também a formação dos profissionais da saúde, porque já tem estudos que evidenciam que pouquíssimo se fala em encefalomielite miálgica dentro das universidades. Já tem estudo mostrando isso. Eles fizeram um estudo fazendo uma pesquisa com uma quantidade X de médicos para saber... Universidades brasileiras ou internacionais? Internacionais. Assim, você vai pesquisar sobre pesquisa sobre encefalomielite miálgica no Brasil, tem pouquíssima coisa. É muito pouco. E isso possivelmente vai aumentar aí com a Covid longa. Covid longa. E no internacional também? Sofre desse mesmo problema? O internacionalmente já tem muita coisa. Já, tipo assim, óbvio que não... que acontece? O investimento em encefalomielite miálgica nos últimos anos aumentou bastante. Inclusive, teve um movimento do CDC, a gente até teve uma reunião com o CDC há um tempo atrás, em que eles estavam investindo em 10 países com uma qualidade que não seja de primeiro mundo, né? Para investir no conhecimento de encefalomielite. O Brasil estaria nessa lista? Tava. Aí, inclusive, o CDC, essa mulher que a gente conversou, é a Elizabeth Unger. Elizabeth Unger, ela em 1994, ela fez o primeiro estudo definindo as bases e diretrizes da doença. Ela ficou super interessada. Ela virou e falou assim, olha, me coloco aberta, se o governo federal quiser conversar comigo e tudo mais e tal. Assim, estendeu a mão, né? Ela estendeu a mão. Tipo, ela virou e falou assim, no que vocês precisarem, estou à disposição. Os pesquisadores lá fora, todos, assim, não tem quem você vira e fala assim... se você virar e falar para mim, o governo federal não quer reunir com você porque você é só uma paciente. Eu virei e falei, consigo o pesquisador que você quiser para falar com você aqui. Desde que vocês façam um convite formal, ajudem também. Sim, na recepção, né? Porque é uma coisa assim, por exemplo, a gente marca uma reunião com um cara que trabalha num hospital de doença complexa do Canadá e as pessoas chegam 40 minutos atrasadas. Não dá. Não, ainda mais fora, né? Porque no Brasil o atraso é até bastante tolerado. Agora lá fora que complica, né? Eu dei sorte que ele era brasileiro, né? Ou seja, fica mais ou menos tudo em casa, assim, né? Fica mas assim, mesmo assim eu não sabia onde eu enfiava a cara, porque essas pessoas mudam pra lá, elas criam hábitos, né? Com certeza. Uma coisa que você já chegou a comentar a respeito de grupos de apoio. O grupo que você faz parte, ele é um grupo de apoio ou é um grupo mais para integrar informações, assim? Existe grupo de apoio para encefalomielite? Esse grupo que eu faço parte, eles tentam dar o apoio, o suporte de alguma forma e trazer informação, né? Você acha que o apoio para as pessoas com encefalomielite, um grupo de apoio, ele vem num apoio do tipo compartilhar coisas que tenha feito que deram certo? Como é que é isso? Eles têm muito esse movimento. Eu não participo tanto desse contexto, mas assim, eu vejo muito eles compartilhando, tipo, hoje eu tô me sentindo assim, hoje aconteceu isso, eu fui no médico, eu fui no hospital e deu isso, e eu não sei o que eu faço. Porque tem alguns pacientes, inclusive, que não têm coragem de contar nem para a própria família. Caramba! Com medo do já julgamento. É uma doença tão grave, com medo do julgamento, tipo... preguiçoso tá falando aí, uma coisa assim. Né? Assim, por exemplo, eu lembro que no início, quando eu comecei a militância mesmo, a mostrar minha cara e tal, ninguém quis fazer isso. Ninguém quis. Caramba, ninguém te apoiou então, né? Não é que eles não me apoiaram.
eu entendo eles. Uhum. Tipo assim, todo mundo com medo de, tipo assim, se amanhã eu precisar de emprego, se amanhã eu precisar disso daqui, como que vai ser e tal, sabe? Tipo, as pessoas estão com medo. Elas estão passando o tempo inteiro por julgamento. Eu cheguei num ponto em que eu falei assim, cara, já não tem nada mesmo pra perder mais. Eu já não aguento mais isso aqui, beleza, tipo... Foi tipo, foda-se mesmo, assim, que eu entrei, sabe? Mas, assim, eu não vejo isso como desamparo deles, não. Eu acho, assim, que... É uma questão muito humana, né? As pessoas têm medos, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm... Cara... E é muito difícil, sabe? É muito difícil você lidar com a doença. Pensa, você não tem condições financeiras de se manter, você não tem condições de contar como que você lida com isso, maneja isso dentro da sua família. A sua família não acredita em você porque o seu médico fala que é psicológico, porque o seu médico fala que é eles acreditam totalmente na opinião do médico, eles aí não fazem eles ideia te do que julgam. tá falando. Então, assim, e o que o mundo lá fora vai pensar? O quantas portas isso vai fechar? Possivelmente isso também, o fato das pessoas saberem abertamente que eu tenho uma doença crônica, isso me fecha portas. Isso deve me fechar portas o tempo todo. Atualmente, como é que você está fazendo com relação a trabalho, atividade laboral? Como é que está isso? Eu não estou trabalhando. Eu fiz o estágio no semestre passado em hospitalar. E eu gosto de coisa difícil, né? Pelo visto. Você já arruma sarna. Mas você chegou a formar em psicologia. Formei. E tá, e não mas eu chegou a trabalhar na área, eu dedicava 20 horas semanais pro hospital. Sim. Aí eu chegava em casa e morria. Ou seja, aquelas 20 horas semanais, que dá 4 horas, né, por dia, chegava em casa e morria. Caramba. Aí... Não tinha uma adaptação laboral? Eles não pensaram nisso? Alguma coisa assim? Não quis. Não falei, assim, meu chefe era tranquilo, assim, mas eu não... Assim, você não expôs a questão da encefalomielite? Ele sabe. Ele sabe, mas eu não... Não ficou falando. Eu acho que já 20 horas... 4 horas por dia, eu acho que... Assim, tem o meu próprio julgamento, você vê? Exatamente, isso que eu ia falar pra você. Já tem meu próprio julgamento. Eu vou falar uma coisa pra você. Para uma pessoa que não tem uma doença crônica, uma pessoa típica, padrãozinha, média, 4 horas, pô, é de boa. Mas a gente precisa entender o que é de boa para você. Sim. Então, assim, às vezes uma atividade mais... Porque eu sei que até atividades cerebrais, assim, mais mentais, trabalhos mais mentais, também devem cansar mais do que a média. Porque você falou, é uma questão que desregula toda a fisiologia humana. Sim. Então você se cansa mentalmente também, com facilidade. Claro. Então veja que é difícil esse julgamento, porque é a mesma coisa, por exemplo, do TDAH. Muitas pessoas com TDAH não querem ser ajudadas. Porque meu colega de classe lá, pô, ele tirou 8 estudando sozinho, tirou 9 estudando sozinho, eu vou estudar também. Mas ele não sabe que ele tem uma questão de regulação da sua atenção sustentada que prejudica ele o tempo inteiro. Então, ele vai sentar para estudar, mas ele vai se dispersar a cada 3 minutos. Sim. É um estudo ruim, fragmentado, Sim. diferente do outro. Então, a gente tem que ter esse... por mais que eu sei que isso é difícil, mas a gente tem que ter esse zelo, esse autocuidado, sabe? Não, cara, era bizarro, porque assim, o hospital você tem que ficar em pé, né? Ou seja... Tinha nem um banquinho. Hospital, você tem que ficar em pé, né? Sim. E às vezes tinha paciente em isolamento de contato. Aí eu chegava lá e assim, você põe aqui todo aparato, né? Aí eu chegava lá transpirando, escorrendo suor. E nem tava tão calor assim. Mas porque você tava já com aquela questão desregulada. Tem um negócio que você gosta de falar também, que é como a pessoa pode se reinventar. Né? Ou seja, você tem um diagnóstico, você tem uma situação que te atrapalha o tempo todo, mas de repente você cria alguma estratégia para melhorar um pouquinho o teu dia a dia. Por exemplo, no trabalho, você enfrentou alguma coisa assim? Você teve que mudar, ou no trabalho, mas em outro lugar, na faculdade? Como é que você teve situações que você teve que se reinventar? Cara, eu acho que toda vez que eu lido com a limitação, até hoje, com a limitação mesmo, com a restrição que a doença impõe, né? Eu tenho que me reinventar de novo, porque não é fácil. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, eu falei assim, cara,
que essa amiga tá passando por alguns problemas, burnout, né, e tal. Sim. E eu tava virando e falando pra ela, cara, a gente tem que aprender a respeitar o próprio tempo. Porque, assim, eu tenho que aprender a respeitar o tempo quando eu quebro o meu limite e que tudo me derruba. Não adianta eu entrar em desespero. Porque, assim, é enlouquecedor, realmente, cara, é enlouquecedor. Você tem vontade de desesperar. E, assim, você tem que aprender a viver naquela condição ali enquanto seu corpo pedir, sua mente pedir, sei lá, sua alma pedir, né? É uma espécie de você ter um carro que parece que o freio de mão tá puxado. Aí você anda com dificuldade, faz as coisas com dificuldade. E meio que tem que entender aquilo ali. Aceitar, né? Sim, aceitar e respeitar e diante daquilo ali, o que você pode trazer daquilo, sabe? As pessoas ao seu redor hoje, família, enfim, as pessoas que estão com você, convivendo com você mais próximo, como que elas costumam fazer para ajudar você, de alguma forma? Ou não fazem? Às vezes não fazem também. Eu acho que a grande frustração delas é não ter o que fazer. A não ser entender. A Ivana tá cansada, a Ivana tá parada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso, é o normal. E eu acho que a grande frustração delas é lidar com a própria insuficiência. Não é que é insuficiente, é porque às vezes, cara, só da pessoa estar do seu lado, pra você ele tá bom, só que pra ela não. Porque ela queria estar ali, mudar aquilo ali, te tirar dali, te tirar... Ela queria arrancar aquilo ali de você. Ela queria arrancar aquilo ali de você, só que não é possível ela arrancar daquilo ali de você, mas às vezes só dela segurar a sua mão tá bom, mas ela não consegue entender isso. E isso é uma frustração pra ela. Cara, isso me lembrou uma coisa, que é o seguinte, eu sou casado atualmente, e eu tive 8 namoradas antes da minha namorada, que hoje virou minha esposa. E eu já passei por todo tipo de situação, de pessoas que não entendiam, não queriam nem saber e às vezes até me espizinhavam por conta do transtorno. E outras pessoas que me acolheram completamente, inclusive minha esposa, que é uma pessoa que entende completamente. Existem dificuldades específicas que o transtorno traz, impactos específicos. E é muito importante você estar com alguém, como por exemplo minha esposa, que é alguém que se eu tiver algum tipo de esquecimento, ou se eu tiver alguma coisa que não tá legal, ou, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de desacelerar à noite. Se eu trabalho muito, de noite eu tenho uma insônia do tipo assim, parece que ainda estou trabalhando. Eu só tô tomando alguma coisa, um remedinho para tentar dormir, mas é difícil. E ela entende, e ela conversa, e ela chama, ela tenta desviar minha atenção. Em vez dela falar assim, desliga a luz aí que eu quero dormir. Ela fala assim, não, vamos ver alguma coisinha então? Vamos assistir um episódio de alguma coisa para ver se o sono vem? Então, essas pequenas... Eu sei que ela queria já estar dormindo. Mas acho que por conta de eu estar agitado, ela, não, vamos assistir um episódio, porque ela sabe que isso me acalma, entende? Então, esse gesto humano de trazer e de tentar fazer, acho que é essencial. Todo mundo deve buscar alguém assim para poder estar perto da gente, né? Na medida do possível, né? Sim, e eu acho que à medida que as restrições da pessoa que a gente vai aumentando, as nossas próprias exigências em relação ao que a gente queria fazer por aquela pessoa e tal. E às vezes não rola. E vamos falar então sobre passatempo. Por exemplo, tem a questão do seu hobby, que na verdade é profissão. Eu não sei até que ponto foi profissão. A questão da fotografia. Eu trabalhei com fotografia. Você trabalhou fotografia. Quantos anos, mais ou menos? Uns 10. Foi um tempo bom. Você está com quantos anos agora? 33, 34. Um terço aí da vida quase só na fotografia, né? Como é que foi isso, assim? Como é que você começou a gostar de fotografar? E como é que foi essa fase na sua vida? Eu lembro que quando eu era criança, eu falei pra minha mãe que eu queria fotografar. Eu tinha saído, eu tinha viajado com a escola e tinha levado alguma câmera e tal. Aí minha mãe, faz um curso de fotografia e tal. Mas aí eles não deixaram eu fazer porque eles falaram que eu era muito nova. Aí eu comecei com 15 anos a fotografar. E aí já foi profissionalizando? Você já começou a trabalhar? Todos os cursos de fotografia que você imaginar que tinha em Goiânia, eu fiz. Fiz fotografia dessas escolas por fora, fiz formação do Senac, formei em fotografia, faculdade mesmo.
E é engraçado que com a fotografia eu tenho uma exigência muito maior do que qualquer outra coisa na minha vida, assim. Mas eu... E você acha que você, em alguma escala, consegue controlar um pouco mais os sintomas no momento da fotografia? Será que essa força de vontade que vem de você... Porque agora eu tô fotografando, agora tem que ficar perfeito. Isso melhora alguma coisa assim ou realmente não interfere? Cara, não. Na época que eu comecei a ter sintomas dos batimentos, que estavam muito altos, que eu comecei a ficar muito ruim mesmo, eu tava trabalhando com fotografia, eu fotografava criança. Nossa, e criança tem que andar, tem que correr, e aí? Você tem que fazer agachamento. Tem que agachamento, ou seja, tudo a ver com você, né? Ó, e aí que eu tive que parar, né? Não dei conta. Entendi. Mas eu acho que hoje em dia eu não... Assim, fotografia é muito mais... Eu quase não fotografo mais, mas até mesmo... É engraçado, eu sou teimosa. Eu comprei um gimbal esses dias. E aí? Nossa. Você fica inventando coisa pra você fazer? Tipo assim, não, vou inventar essa moda aqui. Vou ver se vou inventar essa moda de comprar um gimbal que você não vai conseguir carregar o peso do gimbal com a câmera. Ou seja, né? Ou seja... Você já pensou alguma coisa assim que de repente a gente sabe que tem, sei lá, operador de drone pra fazer imagem panorâmica, alguma coisa assim? Drone, eu achava muito massa drone, mas o que eu vou fazer com drone, gente? Ué. O que eu vou fazer com drone? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou executar isso aí? Deixa eu perguntar uma coisa. Alguma situação sua que te marcou, que tem a ver ou não com a encefalomielite? Alguma coisa que você acha que seria importante as pessoas saberem? Uma situação sua que pode ter marcado bastante. Pode ser de encefalomielite ou não. Cara, eu acho que a importância de ter um médico que tá aberto, sabe? Eu acho que isso daí, assim, uma equipe que tá disposta a ser inter, sabe? Uma equipe que discute o caso. Por isso que eu falo que eu acho que tem que unir os 3 ministérios, entendeu? Porque a coisa tá lá na base da formação dos profissionais da saúde, entendeu? É uma coisa que tem que ser feita em conjunta. E isso tá prejudicando pessoas, sabe? Muito grave isso. Você teve um médico que foi esse inter aí, que te ouviu, que... E que quis saber do psicólogo, quis saber do psiquiatra, quis saber dos outros e que foi uma médica, que é a minha médica atualmente. Entendi. Porque é isso, cara. E assim, eu não sei onde está a capacidade da escuta das pessoas mais, sabe? Até que ponto o seu médico tá te ouvindo, até que ponto o seu psicólogo tá entendendo o que você tá dizendo e tentando compreender o seu caso e não trazendo uma suposição, enfim. E eu acho que esse fator é muito importante num processo de tratamento e de avanço, sabe? Tanto do profissional da saúde quanto do próprio paciente. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Uma pergunta. Com relação aos protocolos que ainda vão ser criados, você já teve notícia de algum protocolo que funcione, que dê um amparo melhor no exterior? Alguma coisa que esteja um pouco mais avançada que nós? Esse esquema mesmo do pacing mesmo é uma coisa que evita o crash, né? A crise... Não é o brain fog, não. É outra coisa. Não, o pacing é a coisa da pessoa aprender a equilibrar as próprias limitações e tudo mais. Pelo que eu sei, tem sido muito positivo no processo de equilíbrio dos pacientes, entendeu? E evitar que as coisas agravem drasticamente. E, na verdade, o que se indica no Brasil hoje é o contrário, né, cara? Tipo, onde você vai... Que médico que você vai que não manda você fazer exercício físico? É isso que eu falei, cara. Porque é interessante isso, porque é uma doença que ela justamente é contraintuitiva. Porque, às vezes, uma pessoa que tem encefalomielite miálgica, que não conhece tanta doença como você, que pesquisa bastante,
ela vai no médico, o médico vai falar o quê? Pô, beleza, exercício físico, né? Melhora tudo, né? Então vou passar exercício físico para essa pessoa. E a pessoa tem uma piora terrível. Às vezes, por conta do exercício, em vez dela estar se, sei lá, fortalecendo, ela está tendo prejuízos até para trabalhar depois, né? Mesmo que sejam menos horas por dia. Você acha que isso pode acontecer, né? Eu acredito que sim. E assim, por exemplo, até hoje, eu, enfim, já tendo lido tudo que eu já li da doença e tal, não sei o que, até hoje eu tenho pessoas que ficam falando para mim fazer exercício. Que nem médicas eu são. acho é uma coisa que meio que sai assim ao natural, né? Pô, faz aí, me melhorou, eu parei de fumar, então faz você também. Tipo, tem nada a ver. Por que você não vai fazer boxe? Por que você não vai fazer capoeira? Por que você não vai fazer Krav Maga, sabe? Tipo assim, ginástica isso vai te melhorar, isso vai te curar, vai lá. Eu acho que vinha aí esse teu cansaço, né? Do tipo assim, não, beleza, eu vou fazer assim. Você nem responde mais. Você já... Nem respondo. Porque, e o que é complicado é isso, porque às vezes vem de pessoas como psicólogos, outras pessoas da saúde que, pô, cara... Não, pessoas que estão no seu dia a dia. Caramba. Alergia, cara. Uhum. Alergia. Tipo, você tá conhecendo uma pessoa. Uhum. Você já falou 257 vezes que você é alérgica a leite. E a pessoa te mete um sorvete, assim, né? Toda hora. Eu sei como é isso. Toda hora. É incrível. Todo mundo que você vai sair, você já falou 257 vezes, sou alérgica, sou alérgica, sou alérgica. Tá lá metendo queijo na sua comida. Você tem que ficar de olho, né? Ivana, hoje, inclusive, hoje mesmo, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças das Doenças Raras. No Congresso Nacional, inclusive, no rol de doenças classificadas como raras, né? Então tem a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Crohn e a síndrome de Turner, por exemplo. Você acredita que a encefalomielite miálgica não foi mencionada nesse rol, né? E o que acha que está faltando? Porque, por exemplo, a doença de Crohn, eu acho que tem menos pessoas do que a da encefalomielite. A encefalomielite não é rara. Pois é. Ela é comum. Mas em algum momento ela foi classificada como rara? Até onde eu sei, não. Inclusive, isso foi uma das coisas que... Porque eu tenho um colega que é de uma associação de doenças raras lá em Goiânia. E a gente teve uma reunião com o Dr. Luiz, né? E o Dr. Luiz veio falar, mas a encefalomielite não é rara, tal. Não sei o quê. A encefalomielite não é rara. E o problema é esse. O problema é esse, que ele não é raro. Então tá, cadê os protocolos? O negócio que é tão comum. Né? O negócio não é raro e tá todo mundo ignorando. Uhum. Ivana, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, eu peço para que no final você dê uma mensagem. E aí eu vou ser um pouco mais específico. O que você gostaria de falar para que as pessoas, às vezes até aqueles tomadores de decisão, alguém que realmente pode ajudar um pouco mais a causa de vocês, qual a mensagem que você gostaria de falar para essas pessoas? Aquela câmera mais baixa ali, sua. O que o seu coração mandar? Uma conversa franca. Eu acredito que a gente está falando de uma doença que afeta mais de 1,5 milhão de brasileiros, de uma doença que não é rara, de uma doença que em 25% dessas pessoas estão em condições realmente severas e elas estão desamparadas. E assim... a gente precisa que o sistema se una para acolher essas pessoas adequadamente, de uma forma que elas não continuem na sombra. É muito difícil você ter sintomas extremamente debilitantes e ter uma condição extremamente difícil e não ser amparado por quem deveria te amparar. Eu acho que é isso. Muito bem. Então, fica o recado, tá, para as pessoas que estão aí, seja no executivo, seja no legislativo ou mesmo no judiciário. Tá? Infelizmente, a gente tem a impressão, porque é tão mal abraçada, tão mal acolhida, que até faz parte de uma doença rara. Será que não tem tanta representatividade? E não, gente. São milhões de pessoas que estão passando por essa dificuldade, que precisa de ter um olhar mais criterioso, protocolos e mais atenção, principalmente do Poder Executivo. Né? A Ivana, que é uma grande militante dessa causa, já esteve em ministérios, né? Em alguns momentos não foi tão bem recebida como
como ela merece, como a causa merece, né? E isso precisa mudar. Mas realmente é uma luta que a gente tem que ter, uma luta que não acaba, né? Uma coisa completa, assim. Ivana, para quem quer seguir você nas suas redes sociais, como é que a pessoa encontra você? Eu tô no Instagram, Ivana Andrade, e no TikTok, Ives Andrade, e no Twitter também, Ives Andrade. No Twitter eu quase não publico, mas tem que Você tá mais em qual delas? Sim. No Instagram mesmo. No Instagram mesmo. No Instagram mesmo. Entendi. Tá bom. É isso, então. Ivana, foi um prazer tê-la você aqui mais uma vez. Tá? Obrigada, Obrigado Yuri. mesmo por tudo. Obrigada. Você é sempre bem-vinda. Obrigada. Você quiser voltar aqui sempre para falar sobre encefalomielite, se você quiser trazer algum profissional, algum doutor, para que a gente possa, inclusive, aprofundar questões técnicas, se isso puder ajudar você nessa causa, pode trazer, que o Neurotônico está sempre de portas abertas para você. Desde a época do Tudo em Mente, quando ela veio aqui era outro nome, né? Mas enfim... a gente é amigo da causa de vocês também. Obrigada, tá bom? Obrigada, Yuri. É isso aí. Muito obrigado também pela audiência de vocês. Para seguir a Ivana, não se preocupa, o nome que ela falou aqui já está na descrição do vídeo, só você entrar na descrição e clicar para você poder seguir ela, mandar uma mensagem inbox, enfim, entrar em contato. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.